O velhinho de 35 anos fez toda a diferença, mas eu vou te falar que não foi um grande jogo e eu vou te provar nesse vídeo o porquê não foi um grande jogo. Agora, o Renato Augusto foi o melhor, fez a diferença. Isso prova que mesmo com 35 anos, ele é o melhor jogador do Corinthians. E uma coisa a gente precisa deixar claro. O São Paulo só precisava marcar um jogador do Corinthians, que era o Renato Augusto, e não marcou. E deu no que deu. O Renato Augusto, se a gente reparar, prestar atenção, ele que bota o Corinthians pra frente, ele que bota os jogadores na cara do gol. Quando ele não tá, o Corinthians tem sofrido muito. Então o São Paulo só precisava marcar o Renato Augusto. E não marcou. Então ele foi lá e fez 2 gols. O São Paulo e o Corinthians, eu quero te falar o seguinte: o jogo foi bom. O jogo não foi o melhor jogo, não foi um jogaço, foi um jogo bom, animado, né? A torcida do Corinthians ali muito animada. Mas o que a gente precisa entender é que foi fraco o nível técnico. Não teve jogadas ensaiadas, não teve grandes chances dos dois times. Ah, Juninho, aí Merich, mas ficou 2-1 pro Corinthians, teve emoção? Teve emoção, teve. Mas jogo bonito, não teve grandes jogadas. Os times não criaram muito, as finalizações foram muito poucas a gols. Sem ser o gol, os 2 gols, os 3, né? 2 do Corinthians e 1 do São Paulo. Você se lembra de algum lance que os goleiros fizeram grandes defesas ou fizeram alguma defesa mais ou menos difícil? Lembra aí. Claro que não teve nenhum desses lances. Eu posso te falar que os 3 gols, você pode ficar bravo comigo, eu posso te falar que os 3 gols foram gols achados. Mas como assim, gol achados? Não, o primeiro gol, que é o gol do Corinthians, foi uma bola pela lateral, né? Acho que o lateral, né? Tentou fazer o cruzamento, bateu no zagueiro, na defesa São Paulina, o outro tocou para trás ali, num bate-rebate, sobrou no pé do cara, que é o melhor jogador do Corinthians, e fez o gol abrindo o placar. Aí a gente vai no gol do São Paulo, que é o gol do Luciano. Não foi nenhuma jogada. A bola estava ali no meio de campo, ali, na intermediária, e o Luciano chuta bem, chutou, a bola bateu na trave e veio no pé do goleiro Cássio e a bola entrou. Que azar, hein, Cássio? Mas que baita azar do goleiro e que baita sorte do Luciano também, né? Então, assim, a bola foi espirrada. Nesse momento do gol do Luciano, dá uma pausa aí para falar um pouquinho dos gols. O Luciano, na euforia, vai lá comemorar o gol e ele vai aonde? Na bandeirinha de escanteio, dá um chute na bandeirinha de escanteio. A gente acha que daqui um dia não vai poder nem comemorar. Lógico, eu sei, tá ficando chato as comemorações. Porém, o cara, qualquer time ia ficar bravo. O cara não chutou a bandeirinha de escanteio. Na bandeirinha de escanteio tem o escudo do Corinthians. Obviamente que a torcida do Corinthians ia ficar muito brava com ele. Então, Luciano, você vacilou, não precisava fazer isso não. Tá bom, Luciano? Então, agora falando do Corinthians novamente, do gol da vitória, do segundo gol corintiano. O jogador do Corinthians lançou uma bola lá na frente, que, na minha opinião, seria muito fácil para um zagueiro tirar de cabeça. E o zagueiro, na minha opinião, o zagueiro do São Paulo falhou, não conseguiu alcançar a bola. Só que, meu querido, atrás dele estava quem? Renato Augusto. E o Renato Augusto faz mesmo, ele é decisivo e ele chama a responsabilidade. E ele fez o gol, né? Mas ali a bola bate no Renato Augusto, bate no zagueiro, sobra para ele de novo e uma pancada ele faz o gol. Então nenhum dos 3 gols foi jogada ensaiada, foi jogada armada, criada legal. Não, foi chutão, foi bate-rebate. Então assim, o jogo aparentemente foi melhor do que foi, tá? Mas ele não foi um jogão, mas foi legal de assistir, a emoção, né? A torcida do Corinthians, a gente precisa poder falar um pouquinho dessa torcida do Corinthians. Se o Corinthians está nessa, é porque a torcida do Corinthians está fazendo a diferença. A torcida do Corinthians faz a diferença. Grandes jogadores, ou jogadores que você perguntar, qual é a torcida pior de se jogar contra,
né? Muitos citam ali Corinthians e Atlético Mineiro, as torcidas mais difíceis de jogar contra. Lógico que enfrentar o Flamengo no Maracanã também é sempre muito difícil. Mas a torcida do Corinthians, ela grita na hora certa, na hora que precisa, né? Parece que a torcida tá morta, de repente bota o time para cima e o time vai mesmo, né? Faz aquele caldeirão ali. Então a torcida do Corinthians, ela tá mandando muito bem, bota o time para cima. A gente tem que lembrar que o Corinthians, o peso da camisa, lógico, o peso da camisa do São Paulo também é muito grande, tá, gente? Não tô desfazendo a camisa do São Paulo. Mas esse tipo de vitória, esse tipo de resultado, isso, quando se menos espera, o time vai lá e vence. Consegue um grande resultado. Foi o que aconteceu com o Corinthians, tá? Nesse jogo, a torcida botou pra frente. Agora, você precisa concordar comigo. O Corinthians é um time ruim? Não. Mas é um bom. O Corinthians era para ser um time que deveria estar aí na semifinal da Copa do Brasil? Não, tem muitos times melhores para ele do que eles, que ficou para trás na Copa do Brasil. Porém, eles foram mais competentes, tá? Agora, eu preciso falar também um pouquinho do técnico Vanderlei Luxemburgo. Mas antes de eu falar do técnico Vanderlei Luxemburgo, quero continuar falando um pouquinho da torcida do Corinthians, que fez a diferença, né? Porque é torcida única em São Paulo. Agora o jogo é no Morumbi. Agora é a vez do São Paulo, a torcida do São Paulo fazer a diferença no Morumbi e botar o time para frente, botar o time para cima. Por quê? Time por time, eu acredito que o São Paulo ainda é melhor atualmente do que o time do Corinthians. Então, o São Paulo tem grandes condições, sim, de fazer o resultado, de conseguir pelo menos levar para os pênaltis. E aí tudo pode acontecer. Então, a torcida do São Paulo pode ficar confiante. É possível, sim, essa classificação do time do Morumbi. Mas a torcida tem que fazer a parte dela também. Que eu ia falar sobre o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo, por mais que tenha muitas críticas, começou com um trabalho não tão bom no Corinthians, mas não era o Vanderlei Luxemburgo, o Corinthians já não vinha de grandes trabalhos, mas ele conseguiu recuperar o Corinthians. Eu sou muito fã do Vanderlei Luxemburgo, sei que talvez você não goste do Vanderlei Luxemburgo, muitas pessoas não gostam do Vanderlei Luxemburgo, mas ele é um vitorioso. Não acredito que ele seja um cara ultrapassado. São pensamentos diferentes que ele tem de alguns treinadores da atualidade. Ele também é da atualidade, mas ele fez, lógico, mais trabalhos melhores no passado. Mas para mim, o Vanderlei Luxemburgo é um baita treinador, conhece, né, de vestiário, conhece de tática, conhece do momento de defender, o momento certo de atacar, o momento de botar pressão, o momento de xingar o jogador, o momento de ser expulso se precisar, porque o cara entende, o cara é vivido. Então, assim, na minha opinião, o Vanderlei Luxemburgo é um baita treinador, tá melhorando o Corinthians, tá fazendo um bom trabalho no Corinthians, isso prova. Não tá tão bem no Campeonato Brasileiro, mas deu uma recuperada. Tá indo muito bem na Copa do Brasil. Grande chance de chegar à final da Copa do Brasil. Imagina o Vanderlei Luxemburgo na Copa do Brasil, campeão. Cara, assim, não que esteja torcendo para o Corinthians, né? Mas o Vanderlei Luxemburgo sendo campeão, eu não ficaria triste pelo Vanderlei Luxemburgo, tá? Isso prova que, se ele for campeão, isso prova que não é só os jogadores, não só os treinadores da atualidade que são os bambambam. Tá joia? Galera, muito obrigado pela companhia de vocês. Aqui é o Emerich e aquele abraço.